Você precisa aprender a crescer apesar dos líderes ruins e não ficar desejando que toda vez você vai ter um líder bom e que vai te desenvolver. Muita gente gosta de colocar a culpa no chefe na hora da promoção. Nossa, eu não fui promovido porque meu chefe não quer, etc, etc. Bom, fato é que você não será promovido sem a ajuda do seu chefe, quer você queira, quer você não queira. Agora, ele pode ser bom ou ele pode ser ruim, mas você vai precisar dele mesmo assim. A diferença é que um chefe bom vai fazer com que você tenha um esforço muito menor no sentido de desenvolvimento, porque ele já tem ferramentas que ele vai te desenvolver e que ele vai buscar isso, para que ele possa melhorar você e extrair o melhor resultado que você tem aí para dar. Agora, o chefe ruim, você vai ter que navegar com muito cuidado em cima desse processo. Por quê? Porque você pode queimar o seu filme e o dele junto, e nisso vai atrasar muitos anos a sua carreira. Se você está meio perdido aqui, eu sou Gil, mentor de carreiras e desenvolvimento profissional, e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. Vamos lá, ser promovido já não é tão simples, pior ainda com um chefe ruim. Agora, você ficar se lamentando porque o seu chefe é ruim e é por isso que você não é promovido, também não resolve. Isso não pode ser uma desculpa para o seu crescimento. Você falar, meu chefe é ruim, por isso que eu estou parado no cargo que tem 5 anos. Não, você está transferindo a culpa para o seu chefe. Existe uma parcela de culpa dele? Provavelmente, mas você é o responsável por se desenvolver. E muitas das vezes, quando você toma essa responsabilidade para si, de fato, não importa se o seu chefe é ruim ou não. E aí, para você crescer com um chefe ruim, eu vou te mostrar aqui como que você pode fazer. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai mapear o perfil dele, entender sobre quais assuntos ele é mais aberto a falar. Porque tem chefe que é mais retraído, tem chefe que é um pouco mais aberto, ou seja, você precisa entender o quão transparente ele é para que você possa levar determinados assuntos para ele sem queimar seu filme. Isso vai te ajudar a moldar a forma de como você leva uma informação para ele quando você desejar. A partir desse momento, você vai entender qual que é o seu nível de esforço que você precisa ter para poder crescer. Chefe calado, pessoal, é aquele que não fala muita coisa. Ele não vai dar feedback. Você vai ter que puxar ele para ele desenvolver você. Pergunte para ele quais são as competências que você precisa desenvolver, o que você precisa fazer para crescer dentro da empresa, mostre onde você quer chegar e onde você agrega valor e quais são as suas fortalezas, porque você deixa isso claro, que é algo que ele, por exemplo, deveria fazer em relação às suas metas, que às vezes ele não faz, mas você traz essa clareza para ele, e isso provoca nele momentos de reflexão e ajuda a ele mesmo, por exemplo, trazer para você determinadas ações que vão te ajudar no processo de promoção. Às vezes você vai encarar um chefe operacional demais, que ele quer saber o que você está fazendo o tempo todo, como está o resultado dos processos, como que está o status dos projetos, fica te perguntando o tempo todo sobre determinado assunto. Esse chefe você vai precisar de paciência, porque ele é aquele microgerenciador, ele ainda não largou o osso operacional. Ele fazia tão bem a tarefa dele antigamente, que ele acha que ninguém consegue fazer mais o que ele fazia antes. E aí ele fica querendo supervisionar demais as pessoas. Esse é um problema, porque esse chefe ele gera improdutividade. E essa improdutividade ele pode até usar como justificativa para demitir alguém. E isso é um problema, porque esse chefe é um dos piores que você pode ter. Como que você vai navegar com esse cara? Você precisa mostrar para ele como que você trabalha. Alinhar bem o que você precisa fazer. Porque quando você traz essa clareza mais uma vez, ele não pode assumir as coisas. Por exemplo, eu imaginei que você ia fazer dessa forma. Não. Ele sabe como você trabalha, ele sabe como você gosta de trabalhar. Por isso que é importante você perguntar isso para ele. Como você gosta de trabalhar? Como você gosta de receber as informações? Se ele é um cara que quer receber o que você está fazendo todas as vezes, ou como estão os status dos projetos, uma das coisas que eu já fiz, por exemplo, foi mandar um relatório toda segunda-feira, falando, estou focando nisso, a prioridade dessa semana é essa, o que eu concluí é isso, isso, isso. Tem mais alguma sugestão? Por quê? Você está sempre alinhando os ponteiros. E ele não vai poder, em uma conversa, alegar que ele não sabia do que estava acontecendo. Por isso que é importante você alinhar com esses chefes sempre onde você consegue agregar valor e qual que é a sua dinâmica de trabalho. Pergunte como eles gostam de trabalhar. Igual eu falei, ajuste a sua forma de trabalhar à forma que o seu chefe gosta. Porque se você fizer o que ele não gosta, vai ser algo completamente bobo da sua parte. E você precisa trabalhar essa adaptabilidade.
Isso é importante para navegar no mundo corporativo. E se você quiser saber mais sobre habilidades que você precisa desenvolver e abrir caminho para uma promoção, nesse canal tem um vídeo que eu falo mais quais são elas e como você pode aplicar no seu dia a dia. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois, se você quiser, claro, aprofundar nesse assunto e aumentar suas chances de ser promovido. Bom, no final, a melhor forma de você lidar com um chefe ruim é trazer ele para o seu campo de trabalho, sabendo ceder quando for necessário e se posicionar da melhor forma possível e mais forte nos momentos corretos. Porque um cara que te contratou, ele não necessariamente precisa pensar da forma que você pensa. Na realidade, ele não pode pensar da forma como você pensa, porque você precisa agregar. Se você contrata uma pessoa que é muito parecida com você, ela vai ter a mesma visão que você tem. E isso não ajuda. No final, isso às vezes até atrapalha. Nesse sentido, é muito importante você saber quando discordar e quando não discordar. E isso vale para qualquer situação. Porque seja um chefe ruim, seja um chefe bom, porque eventualmente você vai precisar ceder em algum momento. Ah, eu vou engolir sapo. Gente, você vai engolir sapo eventualmente no mundo corporativo. E não é, eu vou levar desaforo para casa. Não, é simplesmente escolher as batalhas que você vai comprar. Você vai entrar e vai dizer, olha, isso aqui eu vou até o fim e vou sustentar essa minha posição porque eu estou correto e eu sei por causa de A, B, C. Agora, às vezes você vai estar correto, só que não vai compensar você ir até o fim, porque aquele chefe ali, ele precisa de um trabalho maior para ser convencido. Ou às vezes até outras pessoas endossando o que você está falando para que ele possa acreditar que de fato a sua proposta é a melhor solução. O que eu estou querendo dizer aqui? É que você precisa ser influente o suficiente e saber conduzir o seu chefe a pensar da forma como você pensa quando for necessário. E isso inclui perguntar da forma correta, saber pedir opinião sobre situações para entender a perspectiva do seu chefe em uma mesma situação que você já atuou, mas se ele te der informações adicionais falando, olha, eu entendo a forma como você agiu, mas eu pensaria por essa forma aqui. Você começa a entender, olha, meu chefe ele pensa desse jeito. É melhor eu tentar entender e fazer da forma como ele está falando aqui, porque a gente começa a se alinhar aqui nesse sentido. Entendeu? Tome nota dessas coisas de preferência para que você não esqueça. Por exemplo, teve uma situação em que você assumiu uma coisa que não era da sua área, mas você viu que faria sentido porque sua área seria impactada diretamente. Aí seu chefe fala, não, você não deveria ter assumido esse ponto. Quando ele fala isso, o que ele está dizendo? Olha, toma cuidado com as coisas que você vai assumir, porque se você assumir uma coisa que não é sua, que não é da nossa área, você vai ter que levar ela até o final. Ou seja, se você entendeu que aquilo ali era a melhor solução, agora você vai ter que fazer e concluir todo aquele processo e vai dar a devolutiva para o seu chefe falando, olha, conseguimos finalizar esse processo, aqui assim assado, mas eu entendi que é melhor agir de tal e tal forma. Pronto. Agora você entendeu como que seu chefe pensa e como que ele funciona e você vai passar a agir da forma como ele indicou. Porque senão você vai começar a se queimar. E quando você começa a se queimar, você vira um custo político para o seu chefe, porque ele vai te defender ou não, dependendo da situação, mas normalmente sim, frente às outras pessoas, só que ele não precisaria fazer aquilo se você já tivesse alinhado com ele antes, entendeu? E aí, quando o seu chefe começa a perder a confiança em você, aí já era. Porque ele te deu um voto de confiança, se ele foi a pessoa que te contratou, ou ele sabe que você é um potencial profissional muito bom, só que ali ele está provando que a sua confiança não é digna. Esse é o principal ponto. Quando você começa a ajustar o seu comportamento ao comportamento do seu chefe, você começa a ganhar a confiança dele. E quando seu chefe começar a confiar em você, ele vai te defender sempre. E quando ele começa a te defender, mesmo que ele seja um líder ruim, aí, meu amigo, você começa realmente a ganhar visibilidade, se tornar cada vez mais uma autoridade na sua área e o seu chefe começa a te vender para as outras áreas quando é necessário. Ele começa a te dar a oportunidade para você poder expor o seu trabalho. Chefe ruim não é desculpa para você ficar estagnado e é uma oportunidade de crescimento. Quando você entende isso, que é um baita aprendizado, você para de ver como algo inconveniente e começa a ver como um sinal para melhorar cada vez mais o seu trabalho. E se você quiser aprender a como se tornar uma pessoa mais visível na sua empresa e uma autoridade e assim
conseguir aumentar consideravelmente a chance de você ser promovido, assiste um treinamento meu de 5 minutos que eu explico todo o meu método, como que eu saí do chão de fábrica para gerente regional de projetos da América Latina. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nada. Toda semana eu estou aqui compartilhando com vocês insights e recomendações de como você consegue ser promovido no mundo corporativo. Te vejo no próximo vídeo.